Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 531. Com o passar dos dias, Mikoto deu à luz outro filho. Fugaku originalmente queria chamá-lo de Kawakaze Uchiha, mas Kawakaze rapidamente desistiu da ideia. Depois de muita consideração, eles decidiram chamá-lo de Sasuke Uchiha, assim como na história original. Embora Hiruzen tenha feito algumas coisas vergonhosas no passado, isso não mudou o fato de que seu pai era um ninja excepcional. 3 meses depois, Kushina deu à luz um menino saudável, sem nenhuma complicação. Sob a imensa pressão de tantas figuras poderosas, o Nove Caudas permaneceu tão obediente quanto um gatinho. Naruto Namikaze nasceu sem marcas de bigode e era muito parecido com Minato. Sem dúvida, ele cresceria e se tornaria um homem bonito. No final do ano, a esposa de Yashi deu à luz uma filha, a quem deram o nome de Nata Yuga. Os 12 de Konoha finalmente estão todos aqui, murmurou Kawakaze, com os olhos cheios de expectativa. Neste mundo ninja que alterei, que tipo de laços esses 12 formarão? O que você disse? Tsunade, brincando com Hitsuki dentro de casa, não conseguiu entender direito as palavras dele. Nada. Eu acabei de dizer que Nata é um nome muito bonito. Kawakaze ignorou o ocorrido com uma desculpa casual. Aquele era um segredo que só ele conseguia entender. É legal. Mas ainda acho que Hitsuki soa ainda melhor. Tsunade encostou o rosto carinhosamente no peito de Hitsuki, acariciando-a de brincadeira, fazendo a garotinha cair na gargalhada. Claro, Hitsuki é o melhor. Kawakaze sorriu e se juntou a eles, brincando com a filha. A sala logo se encheu de risadas. Ah, certo. Venha comigo ver Orochimaru amanhã. Ele disse que tem algo para discutir com você. Depois de cansar Hitsuki de brincar, Tsunade finalmente se lembrou do que Orochimaru havia lhe dito quando ela saiu do laboratório mais cedo. Isso é raro. Orochimaru realmente me convidou para o laboratório dele? Do que se trata? Kawakaze, que estava acostumado a ser ignorado, achou a situação um tanto estranha. Eu não perguntei. Descobriremos quando chegarmos lá. Tsunade saiu do laboratório com pressa e não pensou em pedir detalhes. Tudo bem. Vá lavar a Hitsuki e prepare-a para dormir. Entregando sua filha para Tsunade, Kawakaze se esparramou na cama, aproveitando o prazer simples de sua vida pacífica. No dia seguinte, Kawakaze e Tsunade deixaram Hitsuki com Nayuki antes de irem direto para o laboratório. Orochimaru e Misaki não ficaram nem um pouco surpresos ao vê-los chegar, mas Itachi, por outro lado, ficou assustado. Ele ainda não havia experimentado o brilho da técnica do deus voador do trovão em primeira mão. Para que você precisa de mim? Kawakaze caminhou com arrogância até Orochimaru, parando bem ao lado dele, com uma expressão que praticamente implorava por um soco. Tsunade, preguiçosa demais para desperdiçar palavras com ele, simplesmente vestiu seu jaleco e luvas antes de mergulhar direto em seu trabalho. O experimento de fusão celular da besta com cauda atingiu outro gargalo. Os habitats dos 5 caudas e dos 6 caudas foram localizados. Você deveria ir dar uma olhada. Orochimaru não parecia estar pedindo um favor. Ele estava dando ordens, pura e simplesmente. Das 9 bestas com cauda, apenas as células dos 5 caudas e dos 6 caudas ainda não haviam sido coletadas. É assim que se pede ajuda a alguém? Kawakaze franziu a testa. Ele era o deus do mundo shinobi. Sua dignidade não significava nada? Por que você está reclamando tanto por um simples pedido? Orochimaru interrompeu brevemente seu trabalho, olhando para Kawakaze com nítido desinteresse. Eu imploro. Pode sonhar. Se você continuar com essa atitude, eu realmente não posso fazer nada a respeito. Não havia a mínima chance de Kawakaze recuar diante de uma plateia. Certo, então você não vai. Zombou Orochimaru. Então vou encerrar o experimento de fusão celular da besta com cauda. A partir de hoje. Orochimaru falou com absoluta confiança. Em algum momento ele percebeu que Kawakaze queria que aquela pesquisa fosse concluída com ainda mais urgência do que ele. Não, espere. Vamos conversar. Eu vou, ok? A bravata de Kawakaze durou apenas 3 segundos antes de ruir completamente. Ele agarrou o braço de Orochimaru, parecendo mais uma esposa intimidada do que o deus shinobi. Haha. Vamos lá, seja um pouco mais durão. Tsunade caiu na gargalhada, enquanto Misaki e Itachi riram baixinho. Só me diga a localização. Vou entrar e sair num piscar de olhos, disse Kawakaze, ignorando a provocação. Para o bem das células do 10 caudas, o que era um pouco de humildade. Por que você não pôde cooperar assim desde o começo? Orochimaru se endireitou, erguendo o queixo presunçosamente com uma expressão vitoriosa que era impossível de ignorar. Verdade seja dita, ele não tinha intenção de interromper o experimento. Se Kawakaze tivesse resistido um pouco mais, quem sabe quem teria abaixado a cabeça primeiro? A cena toda abalou completamente a percepção que Itachi tinha de seu mestre. Ele encarou Orochimaru, esfregando os olhos como se tentasse dissipar uma ilusão. Você vai se acostumar, disse Misaki suavemente, despenteando o cabelo de Itachi. Ele ainda era muito jovem e se surpreendia facilmente. Orochimaru tirou as luvas e tirou um bilhete dobrado do bolso. Aqui. Pode contar comigo, disse Kawakaze, pegando o bilhete e fazendo um sinal de ok antes de desaparecer no local. Você gosta mesmo de mandar nas pessoas, né? O tom de Tsunade ficou sarcástico assim que Kawakaze saiu. Mandar no meu marido na minha frente? Não é muito educado, né? Sem escolha. Afinal, ele é o deus do mundo shinobi, respondeu Orochimaru casualmente. Pessoas fortes realizam as coisas. Capturar bestas com cauda pode ser uma tarefa mortal para outros, mas para Kawakaze? É brincadeira de criança. Ao ouvir Orochimaru elogiar Kawakaze, Tsunade assentiu satisfeita. Bem, foi bom ouvir isso. Feliz agora? Orochimaru sorriu. Venha dar uma olhada nisso. Eu tive um probleminha. Tsunade deu um passo à frente.
Deixe-me ver. Apesar de o problema ser pequeno, com os dois trabalhando juntos, ele foi resolvido rapidamente. Desde que ela deixou o cargo de Okage, a pesquisa no laboratório avançou significativamente. Os esforços combinados de dois pesquisadores de nível mestre produziram resultados muito maiores do que a soma de suas habilidades individuais. Fugaku não tinha mais reservas em usar seu Mangekyou Sharingan. As células cultivadas da besta com cauda cresciam a uma velocidade impressionante. As células de Shukaku já haviam se desenvolvido em uma asa enorme e totalmente formada. Se um candidato adequado fosse encontrado, eles poderiam tentar selá-lo dentro de si para observar os efeitos. No entanto, com o mundo ninja agora unificado, nem Orochimaru nem Tsunade haviam tomado essa decisão. A doença da Kekkei Genkai de Hinozuki Kaguya havia sido curada, restando apenas a evolução do Shikotsumiaku em estudo. Estudos com as células de Madara e de Zetsu branco também haviam progredido, embora sua aplicação em humanos comuns ainda estivesse distante. Quanto às células de Hashirama, a pesquisa já havia sido abandonada há muito tempo. Eles já haviam descoberto tudo o que precisavam, continuar a pesquisa tinha pouco valor. Agora a fusão das células das bestas com cauda havia se tornado sua principal prioridade. Até mesmo um pequeno fragmento das células combinadas das 7 bestas com cauda irradiava um poder avassalador. Tanto Orochimaru quanto Tsunade estavam ansiosos para ver os resultados finais de sua pesquisa. Esse era o objetivo comum deles, a paixão deles. Capítulo 532. Depois de deixar a Terra do Fogo, Kavakazi foi direto para a Terra do Ferro. Kokuou, os 5 caudas, residia em uma floresta no País do Ferro, enquanto Saiken, os 6 caudas, residia em um pântano escuro e úmido perto do País da Água, um ambiente perfeitamente adequado para uma lesma. Seguindo o princípio da proximidade, Kavakazi naturalmente planejou lidar com Kokuou primeiro antes de perseguir Saiken. Ele não precisava de transporte. Com suas imensas reservas de chakra, chegou à Terra do Ferro em um piscar de olhos. As distintas e poderosas flutuações de chakra de uma besta com cauda eram impossíveis de esconder de sua percepção. Assim que localizou a localização exata de Kokuou, correu direto para ela. No momento em que ele se aproximou, os olhos do adormecido Kokuou se abriram, um sinal de alerta perigoso explodindo em sua mente. É você? Kokuou olhou para Kavakazi, que apareceu de repente por perto, reconhecendo claramente o homem da batalha anterior. Você se lembra de mim? Kavakazi ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que uma besta com cauda mantivesse suas memórias após a reencarnação. Onde está aquela mulher? Comparada à de Kavakazi, a lembrança de Kokuou sobre Tsunade era muito mais forte. A dor e a humilhação que ela lhe infligiu eram impossíveis de esquecer. Preciso de uma segunda pessoa para lidar com você? Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Kavakazi. Ele não levava Kokuou a sério. Você está pedindo a morte. Com uma súbita explosão de poder, Kokuou avançou, abaixando a cabeça para se chocar contra Kavakazi. Sua fúria era inconfundível. Ele claramente pretendia espetar Kavakazi com seu chifre enorme. Ele sabia muito bem que sempre que um ninja o procurava, havia apenas um motivo. Mesmo que o homem à sua frente possuísse uma força inimaginável, aquela luta era inevitável. Superestimar a si mesmo. O olhar de Kavakazi se aguçou enquanto ele observava Kokuou correr em sua direção, cheio de nada além de desdém. Ser grande o tornou invencível? Num piscar de olhos, um raio surgiu ao redor de Kavakazi, e o selo vermelho amaldiçoado no canto do seu olho emergiu. Com um forte empurrão no galho da árvore abaixo dele, seu corpo disparou para frente como uma bala de canhão. Seu punho direito, crepitando com um raio ofuscante, atingiu diretamente o chifre precioso de Kokuou. Estrondo. Kokuou foi arremessado para longe, e seu enorme chifre se partiu em 2 pedaços. Ele atravessou inúmeras árvores antes de finalmente parar. Originalmente, apenas pegar esse chifre seria suficiente. Mas você me irritou. Então morra de novo. Kavakazi casualmente pegou o chifre quebrado e, sem dar chance de Kokuou se levantar, lançou outro ataque. Após formar um selo de mão, o caractere lugar apareceu na palma de sua mão direita. No instante seguinte, ele ativou a técnica do deus voador do trovão e se teletransportou diretamente para a cabeça de Kokuou. Kokuou entrando na sociedade com mãos que trazem felicidade. Com um canto baixo, uma quantidade imensa de chakra surgiu no corpo de Kokuou. Kokuou imediatamente sentiu seu chakra sendo suprimido à força, e uma sonolência avassaladora tomou conta dele. Em poucos segundos ele não conseguiu mais resistir, seus olhos se fecharam e seu corpo caiu no chão. Kavakazi não pareceu fazer muito esforço, mas depois de apenas alguns chutes, o corpo de Kokuou gradualmente desapareceu. Se você me vir novamente, seja mais educado. Um homem de verdade nunca olha para trás após suas vitórias, essa era sua confiança. Após a partida de Kavakazi, Kokuou desapareceu sem deixar vestígios. Restaram apenas a floresta devastada e as profundas marcas na terra como evidências da batalha. Selando o chifre quebrado de Kokuou em um pergaminho, Kavakazi não perdeu tempo e imediatamente partiu para a Terra da Água. Ele não tinha interesse em ficar. Quem sabia o quanto sua amada filha sentia falta dele agora? Atravessando a Terra do Fogo, ele viajou pela grande ponte que a conectava à Terra das Ondas e embarcou em um navio de passageiros com destino à Terra da Água. Pela primeira vez, ele realmente sentiu as mudanças no mundo ao seu redor. A ponte que ligava a Terra do Fogo à Terra das Ondas havia sido concluída no primeiro ano do plano quinquenal. Agora, inúmeras pessoas viajavam entre as duas terras diariamente, muito mais conveniente do que no passado. O navio de passageiros em que embarcou também era de última geração, mais rápido, maior e projetado para transporte de massa. Com horários fixos e rotas estáveis, o fluxo de pessoas era constante. Ao observar o mundo ao seu redor, Kavakazi sentiu que tudo o que havia feito valeu a pena. Não era esse o verdadeiro significado da unificação?
Ouvindo a conversa fiada das pessoas ao seu redor, ele não se sentia entediado. Na verdade, ele já estava pensando em quando poderia levar sua família em uma jornada por todo o mundo Shinobi. Quando o navio finalmente atracou, ele estava quase relutante em desembarcar. Do porto, ele seguiu para a pequena ilha mencionada no bilhete. Ao chegar a um pântano, seus sentidos aguçados confirmaram. Saiken estava escondido sob a superfície. Você vai sair sozinho, ou eu tenho que obrigar você a sair? Kawakaze não acreditou nem por um segundo que Saiken não pudesse sentir sua presença. Ele esperou pacientemente por alguns minutos, mas os 6 caudas ainda não havia aparecido. Em vez disso, o poderoso chakra dentro do pântano ficou mais contido. Saiken estava claramente tentando se esconder, evitando o confronto por completo. Já que você não vai sair, não me culpe por ser rude. Eu estava disposto a negociar, mas você desperdiçou essa chance. Enquanto Kawakaze falava, uma onda imensa de chakra irrompeu de seu corpo. No instante seguinte, um mar de árvores começou a surgir do pântano. Espere. Não precisa de violência, podemos conversar. Saiken já havia encontrado usuários da liberação de madeira antes, e no momento em que sentiu aquele poder familiar, soube que se esconder era inútil. Uma lesma enorme com 6 caudas brancas leitosas emergiu do pântano, com seu corpo pingando continuamente um muco espesso e viscoso. Pelo menos você sabe quando desistir. Preciso de uma parte do seu corpo. Vou pegar o que preciso e ir embora. Não vou matar você. Kawakaze examinou Saiken da cabeça à cauda, mas não viu nada de particularmente único. No final, decidiu pegar um pedaço aleatório de carne. Contanto que funcionasse para o experimento, era tudo o que importava. De jeito nenhum. Isso vai doer. Saiken instintivamente recuou alguns passos, suas pernas curtas se movendo surpreendentemente rápido. Ah? Então você não tem medo de morrer? O olhar de Kawakaze se aguçou, sua voz lenta, mas carregada de uma inconfundível intenção assassina. Qual parte você quer? O muco de Saiken pingava ainda mais rápido, perguntando ansiosamente sobre a preferência de Kawakaze. Entre dor e morte, a escolha era óbvia. O rabo. Você tem 6, não vai perder nenhum. Kawakaze sorriu, divertido pela forma como Saiken reagiu, como se suas caudas fossem meros itens descartáveis. Lutar. Saiken cerrou os dentes e com um movimento decisivo, cortou uma de suas caudas na raiz. Até Kawakaze estremeceu um pouco. Ele não havia pedido tanto assim. Esse cara foi direto demais. Isso é suficiente? Saiken jogou a cauda decepada para longe, ainda preocupado que Kawakaze não ficasse satisfeito. O medo constante de ser morto era aterrorizante. Sim, isso é o suficiente. Kawakaze assentiu rapidamente e selou a cauda em um pergaminho. Posso ir agora? O tom cauteloso de Saiken quase fez Kawakaze se sentir um pouco culpado. Vá em frente. Se tiver algum problema, é só mencionar meu nome. Kawakaze ataque. Era a primeira vez que se encontravam, então ele imaginou que Saiken não o reconheceria. Adeus, senhor. Saiken silenciosamente acrescentou um espero que nunca mais em sua mente antes de afundar rapidamente de volta no pântano, desaparecendo de vista. Tudo pronto. Observando a rapidez com que Saiken fugia, Kawakaze não pôde deixar de rir. Ele também se sentiu um pouco orgulhoso. Quantos shinobi poderiam alegar ter aterrorizado uma besta com cauda daquele jeito? Hora de ir para casa. Sem mais delongas, Kawakaze partiu para Konoha, levando consigo pedaços dos 5 caudas e dos 6 caudas. Capítulo 533. Quando Kawakaze apareceu de repente na frente de Orochimaru, coberto de poeira e sujeira, a visão realmente o assustou. Tão cedo? Embora Orochimaru tivesse grande confiança na força de Kawakaze, ele não esperava que ele retornasse tão rápido. Mesmo que as 2 bestas com cauda estivessem esperando do lado de fora dos portões de Konoha, ele duvidava que pudessem ser derrotadas tão rápido. Você está duvidando de mim? Kawakaze percebeu a surpresa na voz de Orochimaru, mas seu sorriso presunçoso desapareceu rapidamente. Sem dizer mais nada, ele puxou 2 pergaminhos de selamento e os jogou aos pés de Orochimaru. A expressão fria em seu rosto, somada ao movimento casual, tornou o momento ainda mais marcante. Não só Orochimaru ficou atordoado, Tsunade ficou igualmente chocada. Se ela não tivesse passado as 2 últimas noites dormindo sozinha, ela poderia até ter suspeitado que Kawakaze estava blefando. Por um breve momento, os sentimentos que ela tinha um dia quase ressurgiram, e quando ela olhou para ele agora, foi como se ela tivesse voltado aos dias em que se conheceram. Misaki encarou Kawakaze com os olhos cheios de admiração. Seu cunhado era realmente incrível. Quanto a Itachi, ele ficou ainda mais abalado. No momento em que Orochimaru puxou o tecido corporal do pergaminho, saturado com o chakra das bestas com cauda, ele instintivamente deu 3 passos para trás. Não é de se admirar que você seja tão poderoso. Com provas inegáveis diante dele, Orochimaru não teve escolha a não ser reconhecê-las. Ele também teve que admitir que havia subestimado a força de Kawakaze. Apenas 2 bestas com cauda, nada que seja motivo de grande alarde. Kawakaze jogou a franja presunçosamente, arruinando completamente a imagem descolado que ele tinha acabado de construir. Eu te faço um pequeno elogio e você perde a cabeça? Anda logo e vai para casa. Você está um desastre. A luz nos olhos de Tsunade diminuiu imediatamente. Como esperado, seu marido continuava o mesmo idiota. Estou voltando agora. Já sinto saudades do Hitsuki. Até mais. Assim que ele terminou de falar, Kawakaze desapareceu. Sensei, quão forte é o Lorde Kawakaze? Agora que ele havia se acalmado, Itachi achou difícil compreender como uma besta com cauda poderia ficar tão intimidada pelo chakra que irradiava de apenas um fragmento do corpo de uma pessoa. Ainda mais difícil de imaginar era a força necessária para derrotar 2 bestas com cauda sozinho. Ouvindo a pergunta de Itachi, Tsunade e Misaki se viraram para Orochimaru, curiosas sobre sua resposta. Mais forte do que você pode imaginar. Se você fosse apenas um verme no vasto oceano, então ele seria o próprio oceano.
Os olhos de cobra de Orochimaru encontraram os de Itachi, um sorriso raro, quase gentil, se formando em seus lábios. Ele não esperava que Kawakaze despertasse o espírito de luta de Itachi. Então eu quero me tornar o mar também. O jovem Itachi falou com determinação inabalável, sua voz firme e resoluta. Você tem ambição, é digno de ser meu discípulo. Orochimaru não tentou desencorajá-lo. Aos seus olhos, Itachi jamais alcançaria o nível de Kawakaze, não nessa vida. Mesmo que ele despertasse o Mangekyou Sharingan no futuro, ainda não seria o suficiente. Ainda não terminei. Itachi hesitou por um momento antes de responder honestamente. O treinamento de controle de chakra era difícil e tedioso para ele. Em casa, ele era mimado e nunca pressionado. Então seu treinamento naturalmente carecia de dedicação. Mas Orochimaru esperava por isso. Crianças são assim por natureza. Então se apresse e volte logo. Se você nem consegue concluir seu treinamento, que tipo de conquistas espera no futuro? Com uma expressão severa, a presença de Orochimaru tornou-se especialmente imponente. Sim, sensei. Estou indo agora. Itachi retornou rapidamente para sua área de prática, continuando de onde havia parado. A essa altura, ele já havia se acostumado. Quando chegou, a intensidade de Orochimaru muitas vezes o deixava com medo de se mexer. Por que você está sendo tão duro? Não me lembro de você ter sido tão rigoroso com Navaki. Tsunade não conseguiu evitar se sentir um pouco irritada. Orochimaru era mais do que capaz de sorrir quando queria. Eu nunca fui duro com Navaki. Mas a força dele tinha pouco a ver comigo, e eu sabia disso muito bem. Não quero que outro aluno meu acabe sendo treinado por outra pessoa. Orochimaru não estava culpando ninguém. Ele simplesmente havia percebido seu erro do passado. Ele havia sido muito leniente com seus discípulos. Foi justamente por causa dessa leniência que Kawakaze teve a oportunidade de intervir. Agora, além das técnicas de invocação e dos jutsus relacionados a cobras, quase todas as habilidades de Navaki não tinham nada a ver com ele. Às vezes, quando pensava nisso, sentia que havia falhado como professor. Bem, você tem razão. Tsunade não podia argumentar. Ela sabia muito bem o quão fraco Navaki havia sido no passado. Enquanto isso, Misaki, que estava apenas ouvindo, de repente se viu atraída pela conversa. Ela não esperava testemunhar uma reviravolta tão inesperada. As dificuldades de Itachi eram, de certa forma, o resultado de sementes plantadas há muito tempo com Navaki. Tudo bem, venha me ajudar a cuidar disso. Orochimaru gritou, e Tsunade se adiantou para ajudar a processar os restos das bestas com cauda. Quando terminaram, Kawakaze chegou ao laboratório segurando Hitsuki, que mastigava alegremente um lanche. Deveria ser utilizável, certo? Entregando Hitsuki para Tsunade, Kawakaze se virou para Orochimaru. Orochimaru assentiu levemente e foi até a área de descanso para se sentar. Como está indo a pesquisa sobre o corpo de Madara Uchiha? Kawakaze sentou-se à sua frente, ansioso por uma atualização sobre algo que lhe interessava particularmente. Após a fusão com as células de Hashirama, seu corpo passou por mudanças significativas. Além disso, com base na minha análise, quase não houve rejeição entre o corpo dele e as células de Hashirama. É honestamente difícil de acreditar. Kawakaze teve que admitir. O julgamento de Orochimaru estava mais aguçado do que nunca. A fusão da genética de Azura e Indra foi naturalmente harmoniosa. Esqueça tudo isso. Em que estágio está o experimento agora? Pode ser transplantado para um corpo humano? Kawakaze não estava particularmente interessado nas informações que já sabia. O que ele realmente queria saber era o que aconteceria se ele transplantasse as células de Madara para si mesmo. Não, nenhum sujeito vivo sobreviveu. A rejeição é ainda mais severa do que com as células de Hashirama isoladamente. Orochimaru balançou a cabeça, e a excitação de Kawakaze desapareceu imediatamente. Mas, a mudança repentina pegou Kawakaze desprevenido. Mas suas células podem se fundir com as de Madara. No entanto, você é um caso especial. Não há valor de referência para os outros. No momento em que Orochimaru terminou de falar, os olhos de Kawakaze brilharam. Era só isso que importava. Se alguém mais conseguiria fazer isso, era irrelevante para ele. Transplante as células de Madara para mim. As palavras saíram da boca de Kawakaze antes mesmo que ele pensasse nelas, chocando Orochimaru. Você é louco? Orochimaru não conseguia entender o que Kawakaze estava pensando. Ele realmente acreditava que transplantes de células eram isentos de riscos? Se algo acontecesse com ele, como Orochimaru explicaria? E mais importante, como ele deveria enfrentar Tsunade e sua família? Eu não sou louco. O Rinnegan de Nagato pertencia originalmente a Madara. Ele despertou depois que ele transplantou as células de Hashirama. Kawakaze não hesitou e lançou a bomba sem pensar duas vezes. Você tem certeza? Orochimaru imediatamente se levantou, pego completamente de surpresa pela revelação. Ele nem pensou em questionar por que Kawakaze não mencionou isso quando trouxe o corpo de Madara de volta. Com certeza. O próprio Madara me disse. O tom de Kawakaze era firme. No íntimo, ele só conseguia se desculpar com Orochimaru. Estava usando a confiança do homem contra si mesmo. Rinnegan, tudo bem. Prepare-se e espere meu sinal. No final, Orochimaru não conseguiu resistir à tentação. Depois de um breve momento de contemplação, ele concordou. Agora, tudo o que ele podia fazer era minimizar os riscos do transplante. Mesmo que falhasse, ele tinha que garantir que Kawakaze sobrevivesse. Esse é o meu cara. Kawakaze deu um tapinha forte no ombro de Orochimaru. Ele sabia que havia pouca chance de realmente despertar o Rinnegan. Mas com Orochimaru e Tsunade cuidando dele, o risco de morte ainda estava longe. Capítulo 534. Depois de quase meio mês de noite sem dormir e inúmeros sujeitos de teste usados, Orochimaru finalmente informou Kawakaze que o transplante de células estava pronto. Na manhã seguinte, bem cedo, depois de deixar Jinji encarregado de cuidar da irmã, Kawakaze caminhou até o laboratório com Tsunade.
Seus olhos brilhavam de expectativa. Ele estava ansioso para que o procedimento começasse. Não vá procurar mais problemas depois disso. Estou exausta. Tsunade se espreguiçou preguiçosamente enquanto caminhavam e então passou o braço em volta do de Kawakaze. Na verdade, o que ela mais temia era que Kawakaze surgisse com uma ideia ainda mais arriscada. Como ninja médica de elite, ela entendia os perigos de um transplante de células melhor do que ninguém. Vocês dois realmente trabalharam duro para isso. Kawakaze sabia o quanto Orochimaru e Tsunade haviam se esforçado para garantir sua segurança. Experimentos que normalmente eram realizados uma ou duas vezes para confirmar a viabilidade haviam sido repetidos diversas vezes para maior precaução. Contanto que você saiba disso. Sinceramente não sei o que vi em você. E agora tenho que suportar todo esse sofrimento. Tsunade beliscou a carne macia na cintura de Kawakaze, extravasando sua frustração. Bem, você era cego naquela época. Mas é tarde demais para se arrepender agora. Você deveria estar me agradecendo. Eu curei sua visão. Kawakaze provocou, tentando melhorar o humor dela, mas acabou recebendo mais alguns beliscões fortes. Você é o cego. Tsunade lançou-lhe um olhar brincalhão, mas não conseguiu conter o riso. Conversando e brincando, eles seguiram para o laboratório. Você está aqui? Orochimaru e Misaki já estavam preparados, de pé, perto do equipamento. O cansaço no rosto de Orochimaru era ainda mais evidente que o de Tsunade. Sim, estou pronto. Kawakaze estufou o peito, tirou o casaco e vestiu um roupão de hospital. Entre e espere. Orochimaru não desperdiçou palavras, apenas apontando para a sala de cirurgia. Entendi. Kawakaze fez um gesto de ok antes de entrar. Com Tsunade ao seu lado, deitou-se na mesa de operação sem resistência. Não se estresse. O procedimento é o mais seguro possível. Enquanto segurava os braços e pernas de Kawakaze, Tsunade falou suavemente, embora não estivesse claro se ela estava tranquilizando a ele ou a si mesma. Não é a minha primeira vez. Eu sei o que estou fazendo. Com movimentos limitados, Kawakaze pressionou levemente sua mão amarrada contra a de Tsunade em um gesto reconfortante. Sim. Tsunade assentiu levemente assim que Orochimaru e Misaki entraram, empurrando uma carroça. O som das rodas rolando pelo chão ecoava de forma anormal na sala de cirurgia estéril. Eu cuido disso. Tsunade pegou os eletrodos de Misaki e cuidadosamente os aplicou nos pontos apropriados do corpo de Kawakaze. Os sinais vitais parecem bons. Vamos começar. Orochimaru olhou para os monitores que mostravam a condição de Kawakaze e assentiu satisfeito. Tudo estava dentro dos parâmetros esperados. Vamos fazer isso. Kawakaze relaxou o corpo, fechou os olhos e esperou a agulha perfurar sua pele. Você quer fazer isso ou eu devo fazer? Orochimaru levantou uma seringa cheia de um líquido turvo, a agulha longa e afiada brilhando sob a luz. Faça você. Tsunade não pegou a seringa, deixando a tarefa para Orochimaru. Tudo bem. Dando um passo à frente, Orochimaru enrolou a manga de Kawakaze, localizou uma veia e injetou a agulha sem hesitar. Conforme o líquido frio entrava lentamente em sua corrente sanguínea, Kawakaze sentiu cada célula de seu corpo ganhar vida, transbordando energia. Não havia dor, apenas uma sensação indescritível, quase eufórica. As células de Madara se fundiram perfeitamente com as suas, provocando mudanças sutis em seu corpo. Quando Orochimaru retirou a agulha, a temperatura corporal de Kawakaze começou a subir, mas ele permaneceu completamente à vontade, com uma expressão de satisfação no rosto. Para um estranho, poderia parecer que Orochimaru tinha acabado de injetar algum tipo de narcótico nele. O que está acontecendo? Tsunade olhou para o monitor com alguma dúvida antes de se virar para Orochimaru. Todos os dados estão dentro de limites controláveis. Talvez a fusão tenha ocorrido excepcionalmente bem? Até mesmo Orochimaru não tinha certeza absoluta. Esse era um resultado que ele não havia considerado. Por enquanto, tudo o que podiam fazer era esperar e observar os estágios finais da fusão celular. A sala de cirurgia estava estranhamente silenciosa, com apenas o som da respiração constante preenchendo o espaço. O olhar de Tsunade não deixou Kawakaze, enquanto Orochimaru permaneceu fixo no painel de instrumentos sem piscar. Apenas os olhos de Misaki se alternavam entre os dois. Ninguém sabia quanto tempo havia passado quando a temperatura corporal de Kawakaze finalmente começou a cair. Aquela enorme sensação de conforto desapareceu gradualmente, e as leituras no monitor lentamente voltaram ao normal. Acabou. Orochimaru exalou um longo suspiro, o peso em seu peito finalmente se dissipando. A fusão celular ocorreu muito mais suavemente do que o esperado. Kawakaze. Kawakaze. Ao chamado gentil de Tsunade, Kawakaze abriu os olhos lentamente. Era como se ele tivesse acabado de acordar de um sonho longo e feliz. Está pronto? Ele não sentiu nenhuma mudança significativa no corpo. Não sabia se deveria ficar aliviado ou decepcionado. Sim, acabou. Tsunade assentiu enquanto soltava as amarras em seus braços e pernas. Elas eram completamente desnecessárias. Como você está se sentindo? Orochimaru se aproximou, pressionando as mãos diretamente contra o peito de Kawakaze. Não sinto nenhum desconforto. Kawakaze se esforçou para pensar em algo notável e só conseguiu dar uma resposta vaga. Orochimaru franziu a testa. Não era essa a resposta que ele esperava. Sinto que poderia derrubar um touro agora mesmo. Kawakaze sentou-se um pouco ereto, claramente só brincando. Se perder. Orochimaru nem pensou antes que as palavras saíssem de sua boca. Se Kawakaze não conseguisse matar um touro, então ele provavelmente estava às portas da morte. Haha. Tsunade e Misaki não conseguiram mais conter o riso. Ao contrário de Orochimaru, eles não tinham expectativas tão altas no experimento de fusão celular. Talvez a fusão tenha acabado de terminar e eu ainda não notei nenhuma mudança.
Por que não esperamos um pouco e verificamos novamente mais tarde? Kawakaze não estava totalmente confiante em suas próprias palavras, avaliando cuidadosamente a reação de Orochimaru. Você desperdiçou minha excitação por nada. Orochimaru de repente percebeu que talvez tivesse sido enganado. Mas o que ele poderia fazer? Não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Sua própria curiosidade havia sido explorada por alguém. Isso realmente dói, sabia? Kawakaze estava prestes a usar a carta emocional quando de repente percebeu Orochimaru puxando uma seringa enorme, uma que parecia grande o suficiente para ser usada em gado. Só uma pequena coleta de sangue e você estará livre. Orochimaru pressionou Kawakaze sem hesitar, preparando-se para furá-lo com a agulha. Que diabos? Você não pode usar o menor? Kawakaze lutou como um porco prestes a ser abatido, tornando impossível para Orochimaru imobilizá-lo adequadamente. Seja homem. Apenas aguente. Um sorriso malicioso surgiu no rosto de Orochimaru enquanto ele ajustava sua mira. Tsunade, você é mesmo minha esposa? Você vai ficar aí parado assistindo? A voz de Kawakaze ecoou pela sala de cirurgia. Estou um pouco cansado. Misaki, vamos lá fora fazer uma pausa. Tsunade esticou o pescoço e o esfregou, fingindo não ouvir nada. Tudo bem, irmã Tsunade. Misaki, mantendo uma cara séria, rapidamente seguiu Tsunade para fora. Você não pode simplesmente me abandonar. Ajuda. Não adianta gritar com toda a força, Ie. Cerca de 10 minutos depois, Orochimaru apareceu, segurando uma seringa cheia de sangue fresco, seu rosto irradiando satisfação. Capítulo 535. 2 anos se passaram, durante os quais Kawakaze forneceu a Orochimaru inúmeras amostras de sangue. Após repetidas confirmações, Orochimaru finalmente desistiu. O transplante de células de Madara não trouxe a Kawakaze quase nenhum aumento perceptível de poder. No máximo, suas capacidades físicas e reservas de chakra estavam crescendo em um ritmo lento e constante. Considerando sua força atual, não era nem significativo o suficiente para ser considerado um aprimoramento. Afinal, seu corpo e chakra já eram poderosos além da conta. Embora tenha ficado um pouco decepcionado no início, Kawakaze rapidamente deixou para lá. No geral, o transplante fez pouco por ele melhor que nada, mas não foi a mudança que ele esperava. Talvez, somente quando todas as condições certas estivessem alinhadas, ele obteria o poder que realmente desejava. Deixando isso de lado, o rápido desenvolvimento de Konoha foi mais do que suficiente para lhe trazer satisfação. Minato era Hokage há mais de 3 anos, e o plano de 5 anos havia sido concluído antes do previsto. Um total de 15 grandes iniciativas produziram resultados impressionantes. Konoha havia estabelecido firmemente o controle sobre as forças ninjas em todo o mundo, e os daimyos permaneceram tão generosos como sempre em seu apoio. Agora, era possível pegar um trem elétrico para chegar a qualquer canto do mundo ninja. Claro, isso foi possível graças à aplicação do ninjutsu na infraestrutura de Konoha. Com o uso correto da tecnologia baseada em chakra, até mesmo shinobi podem se tornar mestres construtores. Produtos inovadores projetados para tornar a vida cotidiana mais conveniente entraram em inúmeras casas, dando a Konoha uma aparência gradualmente modernizada. Telefones celulares e computadores começaram programas piloto na Terra do Fogo e, aos poucos, passaram a ser de uso público. A indústria do entretenimento, em particular, estava prosperando a um ritmo sem precedentes. O grupo Konoha se tornou uma presença colossal no mundo ninja, gerando lucros anuais impressionantes. A Academia Ninja de Konoha era agora, sem dúvidas, a instituição mais prestigiosa de todo o mundo shinobi. Com a vida florescendo em todos os lugares, o mundo estava cheio de energia e prosperidade. Neste dia, a tão esperada viagem em família finalmente aconteceria. A família de 8 pessoas partiu cedo pela manhã, carregando suas malas como viajantes comuns, em direção à estação de Konoha. Agora me sinto velho toda vez que saio. Mal consigo reconhecer Konoha. Sakuma olhou para a vila transformada à sua frente, cheio de nostalgia. Prédios altos se estendiam pelo horizonte, e carros ocasionalmente passavam zunindo pelas estradas. Comparado a apenas alguns anos atrás, Konoha se tornou um mundo completamente diferente. Isso é só o começo, irmão mais velho. No futuro, haverá veículos voadores. Você precisa aprender a aceitar as mudanças no mundo, não fique para trás. Kawakaze segurou a mão de Hitsuki enquanto provocava Sakumo. Uma besta invocada? Como nunca tinha visto um avião, Sakumo não conseguia imaginar tal coisa e instintivamente presumiu que Kawakaze estava trabalhando em alguma nova técnica de invocação. Afinal, o clã Attack era o maior acionista do grupo Konoha e era inimaginavelmente rico. Que besta invocada! Você não entenderia mesmo se eu explicasse. Você vai entender quando estiver pronto. Kawakaze riu baixinho. Mesmo ele nunca havia considerado usar feras voadoras invocadas como meio de transporte. Seriam úteis? De certa forma, sim. Mas seriam práticos para uso em massa? Na verdade, não. Se você ainda não construiu, não diga bobagens. Sakumo lançou um olhar irritado para Kawakaze. O pirralho adorava deixar as pessoas em suspense. Ei, vamos conversar. Nayuki rapidamente entregou Seina para Sakumo, tomando cuidado para evitar qualquer incidente inesperado. Nos últimos 2 anos, as crianças cresceram e, infelizmente, os sinais dos velhos hábitos de Kawakaze e Sakumo também ressurgiram. Estou avisando. Já é ruim o suficiente quando você está em Konoha. Mas se vocês dois nos envergonharem lá fora, vão se arrepender. Tsunade apontou para os irmãos, sem se importar em poupar a dignidade deles. Não se preocupe.
Não vou me rebaixar ao nível dele. Apesar das garantias, Tsunade permaneceu cética. Ela trocou um olhar com Nayuki. Se as coisas saíssem do controle, os dois pegariam as crianças e iriam embora. Não havia problema se aqueles dois fizessem papel de bobos, mas não havia necessidade de envolver toda a família nisso. Kakashi e Genji não demonstraram interesse na conversa dos pais. Os dois irmãos se aconchegaram, cochichando sobre algo. Talvez eles tenham se arrependido de não poder levar Kurenai e Satsuki nessa viagem em família. Quando chegaram à estação de trem, o lugar estava cheio de pessoas. Rejeitando qualquer tratamento especial, Kawakaze e sua família fizeram fila como passageiros normais para comprar passagens e embarcar no trem. O destino deles dessa vez é a Terra da Neve, um reino de gelo e geada. Foi a primeira viagem deles juntos como família, e todos estavam animados quando embarcaram. Quando o trem começou a se mover, eles não conseguiam parar de conversar, admirando a paisagem lá fora e discutindo as mudanças notáveis no mundo Shinobi. À medida que a paisagem gradualmente ficava branca, eles finalmente chegaram ao seu ponto, a estação Terra da Neve. Devido ao seu clima rigoroso, a Terra da Neve não era adequada para a agricultura. Após a unificação do mundo Shinobi, o local investiu pesadamente no turismo, tornando-se rapidamente um dos destinos turísticos mais famosos. A família de Kawakaze encontrou um hotel com a melhor vista e fez o check-in. Do lado de fora da janela, a neve cobria a paisagem. Montanhas se estendiam infinitamente e as esculturas de gelo no parque de neve eram incrivelmente realistas. Nunca tendo visto algo assim antes, Hitsuki e Seina se pressionaram contra o vidro, completamente fascinados. Depois de uma noite tranquila, a família vestiu grossos casacos de inverno e partiu em direção às vastas montanhas nevadas. Pessoas comuns podem se preocupar com os perigos de tal jornada, mas para Kawakaze e sua família não havia nada a temer. Tudo o que importava era garantir que as crianças se divertissem. Já estive na Terra da Neve antes. Naquela época, eu pensava, quem diabos iria querer viver em um lugar como esse? Mas agora com você, Genji e Hitsuki aqui, finalmente consigo ver a beleza nisso. Tsunade colocou o braço em volta do de Kawakaze e encostou a cabeça levemente em seu ombro. Não muito longe dali, Kakashi e Genji estavam construindo bonecos de neve e tendo uma guerra de bolas de neve com suas irmãzinhas, rindo sem se importar com nada no mundo. Conhecer você foi minha maior sorte. Já passamos mais de uma década juntos. Não importa quantos anos nos restem, sempre estaremos juntos. Kawakaze e Tsunade se entreolharam, o amor em seus olhos não mudou ao longo dos anos. Técnica de invocação. Por outro lado, Nayuki não era do tipo sentimental. Ela de repente se lembrou de que ainda não havia invocado Onimaru. Se ela esquecesse, nunca mais ouviria o fim da história quando voltassem. Ao ver Onimaru aparecer, Kakashi de repente se lembrou de sua própria invocação, Shiromaru. Com a participação da dupla pai e filho, as crianças brincaram ainda mais animadas. Hitsuki e Seina cavalgavam cada um em uma invocação, correndo descontroladamente pela neve, enquanto seus dois irmãos mais velhos corriam ao lado para protegê-los. Por que não ficamos aqui esta noite? Kawakaze, sempre um homem de ação, imediatamente formou selos de mão. Em um instante, ele canalizou uma enorme quantidade de chakra para o chão, e duas luxuosas vilas de madeira surgiram da neve. Você está realmente pedindo minha opinião? Os olhos de Tsunade exibiam um sorriso provocador, mas ela não tinha queixas. Haha, as crianças vão adorar isso. Com Kakashi e Genji cuidando deles, Kawakaze e os outros não tinham nada com que se preocupar. Dentro da vila, eles aumentaram a temperatura, trouxeram lanches e frutas e sentaram-se juntos, conversando enquanto comiam. Em pouco tempo, os pequenos se cansaram de tanta agitação. Kakashi e Genji os carregaram de volta para dentro, onde rapidamente adormeceram. Na neve congelante, o calor dos laços familiares se destacou ainda mais. Depois de passar alguns dias na Terra da Neve, Kawakaze e sua família continuaram sua jornada. Eles viajaram pela Terra do Relâmpago, depois seguiram para a Terra da Água, circulando todo o mundo Shinobi antes de finalmente retornarem para Konoha. A viagem durou 2 meses inteiros. E ao longo do caminho, eles criaram inúmeras memórias queridas que durariam a vida toda. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 536. Quando se espalhou a notícia de que a família Kawakaze havia retornado, Minato e Navaki levaram suas famílias para a propriedade Ataque naquela mesma noite. Eles não se viam há 2 meses, e embora alegassem que só estavam vindo para jantar, estava claro que sentiam falta um do outro. Karen, de 7 anos, recebeu tantos presentes que ficou completamente emocionada só de tentar agradecer a todos. Com sacolas nas 2 mãos, ela correu direto para os braços de Misaki, com o rosto vermelho de excitação. Enquanto isso, Naruto, de 2 anos de idade, com sua cabeça de cabelos loiros brilhantes, ria enquanto Kawakaze o carregava em seus braços. Pela hierarquia familiar, ele deveria chamar Kawakaze de vovô. Não me olhe desse jeito. Vocês são pais agora, ainda esperam presentes? Kawakaze beliscou as bochechas rechonchudas de Naruto, fazendo-o rir ainda mais, antes de olhar para Minato e os outros. Não há presentes para você, mas há bastante comida. Sensei, não foi isso que eu quis dizer. O rosto de Minato ficou levemente vermelho. A verdade é que ele também esperava um presente. Mas Kawakaze destruiu essa expectativa antes mesmo que pudesse expressá-la. Cunhado, você é muito pão duro. Você fez uma viagem de 2 meses e só as crianças ganharam presentes? Eu não sou humano. Navaki pareceu indignado. Afinal, ele era o melhor amigo de Kawakaze. Se não fosse por mim, você teria conquistado minha irmã tão rápido? Desculpe, mas não, você não é. A resposta fria de Kawakaze deixou Navaki completamente paralisado no lugar. Hahaha. Tsunade caiu na gargalhada e ninguém mais conseguiu se conter. Misaki, isto é para você. Kushina, esta é sua.
Tsunade entregou os presentes que havia preparado para Misaki e Kushina, ignorando completamente Minato e Navaki. Observando suas esposas recebendo presentes enquanto eles não ganhavam nada, Minato e Navaki pareciam crianças que haviam perdido o afeto dos pais. Eles provavelmente nunca pensaram que teriam que se preocupar em ser negligenciados quando adultos. Tudo bem, tudo bem. Pare de ficar de mau humor. Para quem você está fazendo essa cara? Aqui são para você. Sakumo, sempre o ancião responsável, entregou 2 grandes caixas de presente. Lá dentro havia ternos feitos sob medida, modernos e elegantes. O tio é o melhor. O irmão mais velho é o melhor. Minato e Navaki o chamaram de nomes diferentes, mas suas expressões eram idênticas enquanto aceitavam os presentes em um movimento rápido. Eles sabiam que não seriam completamente esquecidos. Olhem vocês dois agindo como se nunca tivessem recebido nada antes. Vamos comer. Kawakaze lançou-lhes um olhar de desdém antes de se sentar ao lado de Tsunade, ainda segurando Naruto. Assim que ele falou, os criados começaram a trazer os pratos. Sob a orientação de Kakashi e Genji, as crianças tomaram seus lugares uma por uma. Com eles por perto, a mesa de jantar ficava especialmente animada e aconchegante. A única desvantagem foi a ausência de Yaiko e dos outros, deixando uma pequena lacuna na reunião. Nagato e Nono estavam estacionados na Terra do Relâmpago, mantendo como sob controle. Enquanto isso, Yaiko e Kona estavam supervisionando a Terra da Chuva, embora estivessem perto de concluir suas tarefas. Em breve, todos eles poderiam retornar e se estabelecer em Konoha. O mandato de Nagato está quase acabando? O pensamento surgiu de repente em Kawakaze, e ele perguntou casualmente. Sim, ele estará de volta em 3 meses. E há boas notícias, Nono está grávida. Nagato disse que eles realizarão o casamento assim que ele retornar para Konoha. Será uma grande ocasião para comemorar. Como Hokage, Minato se comunicava com Nagato mais do que Kawakaze fazia atualmente. Aquele pirralho nem me contou uma notícia tão grande. Tsunade tomou um gole de sua bebida, parecendo descontente. Esposa do sensei, não os culpe. Você estava viajando e eles não queriam te incomodar. Minato interveio para defender Nagato e Nono, sabendo muito bem que Tsunade não se conteria na hora de discipliná-los. O que viajar tem a ver com isso? Quando os vejo, eles estão ouvindo muita coisa. Tsunade bufou, sem demonstrar intenção de deixá-los escapar. Tudo bem, não é tão sério assim. Essa é uma boa notícia. Por que Yaiko e Kona não se casaram ao mesmo tempo? Dessa forma, é uma preocupação a menos e a comemoração em dobro. Kawakaze não se demorou muito no assunto, mas havia uma inegável sensação de felicidade em seu tom. Cunhado, essa é uma ótima ideia. Navaki levantou as 2 mãos em concordância. Yaiko e os outros já deveriam ter se acalmado há muito tempo. Então está resolvido. Avisaremos quando eles voltarem. Até lá, ninguém vaza uma palavra. O olhar de Kawakaze varreu a sala. O aviso em seus olhos era inconfundível. Entendido. Navaki e os outros não ousaram desobedecer. Rapidamente concordaram com a cabeça. Aconteceu alguma coisa recentemente? Com o assunto resolvido, Tsunade mudou a conversa para o estado atual das coisas. Não que ela duvidasse da liderança de Minato. Como ex-Hokage, ela simplesmente permaneceu interessada no bem-estar da vila. Já estamos elaborando o próximo plano quinquenal. Tudo está indo bem, sem grandes preocupações. Comparado a como as coisas aconteceram na linha do tempo original, o mandato de Minato como Hokage foi muito mais estável. Ele não apenas detinha a verdadeira autoridade, mas o cenário político de Konoha também era incrivelmente harmonioso. É bom ouvir isso. Você fez um excelente trabalho nos últimos anos. Você não nos decepcionou. Continue assim. Tsunade deu a Minato uma rara palavra de elogio, sorrindo. Obrigado pela sua confiança, esposa do sensei. Minato riu timidamente. Diante de Kawakaze e dos outros, ele não tinha mais o ar de Hokage. Mas há uma coisa estranha. Ultimamente, houve muitos roubos de túmulos no mundo shinobi. Não entendi. Não há itens funerários valiosos nessas tumbas. Então qual é o sentido? Minato de repente se lembrou de um relatório de Shikakunara, embora não tivesse pensado muito nisso na época. Parecia estranho. Então ele trouxe o assunto à tona de passagem. Roubos graves? O coração de Kawakaze afundou no momento em que ouviu essas palavras. Um sentimento terrível surgiu dentro dele. Reencarnação no mundo impuro? Alguém estava causando problemas? Zetsu negro? Uma enxurrada de perguntas passou pela sua mente. Se seu palpite estivesse certo, algo importante estava prestes a acontecer. De quem eram os túmulos que estavam sendo atacados? Após uma breve hesitação, Kawakaze insistiu em obter detalhes. Vamos ver. Eles eram todos Eskage e guerreiros renomados. Não muitos, mas sem exceção, todos eram shinobi fortes. Minato se lembrou da lista de restos mortais roubados. Esse era o único padrão consistente. Mande Nagato retornar para Konoha imediatamente. Monitore de perto todos os indivíduos suspeitos. Coloque a vila em alerta máximo. Kawakaze havia perdido completamente o apetite. Ele largou os hashis com uma expressão cada vez mais séria. Ele tinha quase certeza de que aquilo era obra do Zetsu negro. Se Madara Uchiha estivesse sendo revivido através da reencarnação do mundo impuro, seu primeiro alvo seria Nagato. Levar Nagato de volta para Konoha era a ação mais segura. É realmente tão sério? Minato ainda não tinha certeza da extensão total da ameaça. Fazia muito tempo que ele não via Kawakaze tão tenso. Sim, pare de comer e comece a se preparar. Navaki, você também vai. Kawakaze imediatamente invocou uma lesma para transmitir a mensagem a Nagato. Entretanto, não era mais tempo de guerra. Nagato não carregava mais um clone de lesma consigo o tempo todo. Pode demorar um pouco até que ele receba a mensagem. Vamos! Minato e Navaki se levantaram sem hesitar e saíram correndo. Com a atmosfera completamente destruída, ninguém mais na mesa teve coragem de continuar comendo. Todos os olhos se voltaram para Kawakaze, esperando uma explicação. Ah! Se meu palpite estiver correto, Uchiha Madara está prestes a retornar.
E se isso acontecer, todo mundo Shinobi estará prestes a sofrer uma catástrofe. Capítulo 537. A Terra do Relâmpago, nas profundezas de uma caverna subterrânea escondida. A caverna estava envolta em escuridão, com apenas algumas tochas bruxuleantes lançando uma luz fraca e instável contra as paredes de pedra, aumentando a atmosfera assustadora. Não podemos adiar mais. Hoje é o dia. Uma voz de repente quebrou o silêncio, cheia de determinação inabalável. Seguindo o som, uma figura solitária permaneceu imóvel no centro da caverna, resmungando baixinho. Seus olhos estavam vazios e sem vida, e seu traje ninja estava manchado de poeira e sangue. Todo seu rosto estava tomado por uma escuridão sinistra, tornando suas feições originais completamente irreconhecíveis. Não muito longe dele, um Zetsu branco sem vida jazia no chão. Era como se sua alma tivesse sido drenada, deixando para trás uma casca vazia. O tempo parecia ter parado para ele, que jazia imóvel, aguardando o que o destino lhe reservasse. Enquanto a figura formava uma série de selos de mão com movimentos ligeiramente instáveis, uma força opressiva surgiu no espaço confinado. A intensidade do chakra fazia o ar parecer sufocante, como se um peso invisível estivesse pressionando tudo dentro da caverna. Reencarnação do mundo impuro. Com o selo final completo, 4 palavras escaparam de seus lábios. Sua voz era baixa, mas carregava um poder que parecia penetrar a alma, ecoando ameaçadoramente no silêncio. Em um instante, o Zetsu branco, até então imóvel, soltou um grito agonizante e desumano. O som era como um lamento vindo das profundezas do inferno, reverberando violentamente pela caverna, agudo e irritante para os ouvidos. Ao mesmo tempo, uma formação sinistra se espalhou sob o corpo do Zetsu branco. Uma luz estranha e pulsante cintilava dentro da formação, entrelaçando-se em um brilho sinistro que irradiava uma aura perturbadora e sobrenatural. O corpo do Zetsu branco começou a se contorcer, torcendo-se de forma anormal enquanto era remodelado à força. Uma força invisível e malévola parecia moldá-lo à vontade. Seus membros se contorciam em posições grotescas, mudando e se reorganizando conforme seu corpo era reconstruído. Em poucos instantes, uma figura alta e imponente emergiu do caos. Ele usava uma armadura vermelho-ocre, com a superfície marcada pelas marcas do tempo. No entanto, apesar do desgaste, sua presença irradiava autoridade e domínio inegáveis. Senhor Madara. A figura ajoelhada falou com profunda reverência, sua voz tremendo de excitação que estava longe de ser fingida. Se não foi o Zetsu negro, quem mais poderia ser? Onde estou? Madara abriu os olhos lentamente, seu olhar nublado pela confusão. Ele virou a cabeça ligeiramente, observando o ambiente desconhecido. Sua expressão permaneceu ilegível, mas um lampejo de pensamento passou por seu olhar enquanto ele tentava entender sua situação. Pequenas rachaduras cobriam seu rosto, e seus longos cabelos negros caíam frouxamente sobre seus ombros. No entanto, apesar de suas feições reconhecíveis, seus olhos não tinham o brilho que outrora tiveram. Eram vazios, ocos, desprovidos de vida. Lentamente, ele levantou as mãos e as examinou. As mãos que deveriam ter sido desgastadas pelo tempo estavam, na verdade, jovens e cheias de vitalidade, como se o próprio tempo tivesse voltado ao contrário para ele. Ele havia retornado ao mundo Shinobi, renascido em um corpo muito mais jovem do que deveria ser. Terra do Relâmpago. Peço desculpas por acordá-lo dessa maneira. Zetsu negro ajoelhou-se sobre um joelho, com a cabeça ainda mais baixa do que antes. Seu tom de voz carregava um toque de impotência, como se aquela decisão tivesse sido tomada por necessidade. Reencarnação do mundo impuro? Madara franziu a testa levemente, sua mente nublada pela dúvida. Ele não conseguia se lembrar de ter ensinado essa técnica proibida ao Zetsu negro. Sim, Zetsu negro respondeu secamente, sem oferecer mais explicações. Na opinião dele, desde que o resultado fosse favorável a Madara, não havia necessidade de insistir no processo. Nunca pensei que o jutsu de Tobirama Senju um dia seria útil para mim. Madara não insistiu no assunto. Ele balançou a cabeça levemente, com um sorriso leve e irônico nos lábios. O destino realmente era imprevisível. No momento de sua morte, ele pensou que suas ambições morreriam com ele. Mas lá estava ele, trazido de volta mais uma vez, um presente inesperado de Zetsu negro. Kuf. Assim que eu recuperar meu Rinnegan, vamos ver quem ousa atrapalhar meu plano Olho da Lua. Um brilho intenso passou pelos olhos de Madara, sua determinação inabalável se acendendo como um fogo intenso. Ele já fora velho e enfraquecido, confiando na estátua demoníaca do caminho exterior apenas para sobreviver. Contra Kawakaze, ele estivera em desvantagem. Mas agora, ele se sentia capaz de esmagar Kawakaze sob seus calcanhares. Qual é o estado atual do mundo ninja? Após um breve momento, Madara se acalmou e se virou para Zetsu negro para obter uma atualização sobre o mundo exterior. Konoha unificou o mundo ninja. Zetsu negro respondeu com sinceridade, embora um traço de desdém brilhasse em seus olhos. Eles criaram uma ilusão superficial de paz. Não passa de uma calmaria superficial. Cedo ou tarde, a guerra eclodirá novamente. Somente você, Lord Madara, tem o poder de realmente mudar o destino deste mundo. Zetsu negro levantou o olhar levemente, sua expressão cheia de reverência enquanto falava. Ele glorificou Madara deliberadamente enquanto abordava o estado atual do mundo com apenas algumas palavras. O mundo ninja está unificado? A expressão de Madara endureceu por um momento antes que ele soltasse uma risada fria. Eu subestimei Kawakaze Ataque. Mas ele ainda é muito ingênuo. Ele não consegue compreender a verdadeira escuridão da natureza humana. Enquanto as pessoas existirem, a verdadeira paz nunca será possível. Ele nem precisou perguntar quem estava por trás dessa suposta unificação. A neta de Hashirama realmente teve a determinação de fazer isso? Seu olhar endureceu com uma certeza quase fanática. Suas crenças estavam profundamente arraigadas há muito tempo, nada as abalaria agora. Isso mesmo, Senhor Madara.
Somente o seu plano Olho da Lua pode trazer a verdadeira paz ao mundo ninja. Neste momento, Nagato está na Terra do Relâmpago. Se desejar, você pode resgatar o Rinnegan que lhe pertence por direito a qualquer momento. A voz de Zetsu Negro transbordava bajulação enquanto ele falava, seu tom era ansioso e expectante. Por dentro, ele estava satisfeito. Trazer Madara de volta à Terra do Relâmpago fazia parte do seu plano desde o início. Você se saiu bem. Madara assentiu levemente, reconhecendo os esforços do Zetsu Negro. Então, ele franziu as sobrancelhas e flexionou os dedos, testando a capacidade de resposta do seu corpo. Esta embarcação ainda parece desconhecida. Quando eu realmente ressuscitar, eu pessoalmente remodelarei este mundo miserável. Antes mesmo que as palavras saíssem completamente de sua boca, seu Sharingan surgiu. O brilho carmesim pulsou, mudando no instante seguinte para o padrão intrincado do Mangekyou Sharingan. Então, quase que imperceptivelmente, seus olhos se transformaram novamente, círculos profundos e sobrenaturais apareceram enquanto seu Rinnegan emergia mais uma vez. O Madara ressuscitado, capaz de alternar livremente entre o Mangekyou e o Rinnegan, já era aterrorizante além da conta. Enquanto isso, Nagato permanecia completamente alheio à tempestade que estava prestes a cair sobre ele. Capítulo 538. Tome cuidado. Se você quiser água, é só me chamar. Nagato largou as roupas que tinha acabado de dobrar e correu até a mesa, pegando o bule de chá das mãos de Nono. Ah, estou grávida. Se você continuar me mimando assim, vou acabar me tornando completamente inútil. Nono deu um tapinha brincalhão no ombro de Nagato, seu rosto cheio de felicidade. E eu ainda ficaria feliz em fazer isso. Nagato serviu a água e levou o copo aos lábios de Nono. Ele realmente a adorava infinitamente. Minha barriga vai começar a aparecer em alguns meses. A Terra do Relâmpago está estável agora. Por que não voltamos mais cedo? Nono tomou um gole de água e gentilmente sugeriu a Nagato. Isso parece bom. Vou falar com o irmão mais velho Minato e pedir que ele providencie alguém para vir o mais rápido possível. Assim que eles chegarem, retornaremos para Konoha e nos casaremos. Nagato sabia exatamente o que Nono queria dizer e depois de pensar por um momento, concordou. Não apenas Nono, ele também estava esperando por esse dia. Tudo bem. Está ficando tarde. Fale com o irmão mais velho Minato amanhã. Nona sentiu satisfeita, pensando em como ela finalmente teria um lar. O sensei deu uma casa tão grande ao irmão mais velho Minato. Duvido que seremos maltratados. Devíamos ter um bando de filhos. Então iremos à casa do sensei para jantar o tempo todo e deixá-lo louco. Haha. Nagato sentou-se ao lado de Nono, imaginando seu futuro juntos. Seu maior desejo era simples, tê-la ao seu lado, com anciãos atenciosos acima dele e seus próprios filhos. Isso era mais do que suficiente. Que vergonha! Quem falou em ter mais filhos? Nono de repente ficou vermelha, cobrindo o rosto enquanto o repreendia de brincadeira. Então eu deveria ter filhos com outra pessoa? Você está pedindo para levar uma surra. Eu estava errado, eu estava errado. Nagato deixou Nono subir nele enquanto se contorcia para desviar de seus socos brincalhões. Depois de algumas provocações, os dois se abraçaram novamente e sua casa ficou cheia de calor e felicidade. Na manhã seguinte, quando Nagato estava prestes a falar com Minato, ele finalmente recebeu a mensagem urgente de Kawakaze, retransmitida por Katsuyu. Você e Nono precisam retornar para Konoha imediatamente. Vá embora agora, não perca nem um segundo. Com apenas 2 frases curtas, Nagato percebeu instantaneamente que algo estava errado. Se seu palpite estivesse correto, isso era direcionado a ele. Vamos. Nagato hesitou apenas por um momento antes de agarrar Nono, que tinha acabado de se vestir. Ainda nem fizemos as malas. Nono sentiu que estava muito corrido. Certamente alguns minutos não fariam diferença, então ela hesitou um pouco. Não precisamos deles. Podemos comprar mais quando voltarmos. Nagato não afrouxou o aperto, sua expressão era estranhamente sombria. Tudo bem. Vendo quão resoluto ele estava, Nono parou de resistir e se deixou ser puxada para fora. Após confirmar a direção, Nagato levantou Nono em seus braços e voou em direção à Terra do Fogo. Para ninjas como eles, o transporte convencional ainda era muito lento. O que está acontecendo? Por que a pressa? Nono não pôde deixar de perguntar. O sensei não explicou, mas parece sério. E essa mensagem não foi enviada agora, já perdemos tempo. Só espero que consigamos voltar para Konoha em segurança. Nagato não conseguia pensar em ninguém que com sua força atual, deixasse o sensei tão preocupado. Tem alguém atrás de você? Nono percebeu algo em suas palavras. Provavelmente. A resposta de Nagato foi vaga, mas ele já estava preparado. Se houvesse perigo real, ele ficaria para trás para enfrentá-lo sozinho. Talvez o sensei esteja apenas exagerando. Com a sua força agora, não precisa se preocupar muito. Quando cruzarmos este mar, estaremos perto da Terra do Fogo. Nono sorriu, mas no fundo sentia uma inquietação crescente. Ela sabia que Kawakaze não era alguém que exagerava sem motivo. Sim, Nagato assentiu sem dizer mais nada. Em vez disso, aplicou mais chakra em seu voo, acelerando. Ao redor deles não havia nada além de um oceano sem fim. Porém, quanto mais ele se afastava da Terra do Relâmpago, mais inquieto ele se sentia. Momentos depois, Nagato de repente sentiu uma enorme assinatura de chakra se aproximando rapidamente. Correr. Ele perdeu a altitude imediatamente, colocando Nono no chão e pedindo que ela fosse embora. Seus olhos se fixaram em um ponto preto distante que estava ficando maior e mais claro. Se você ficar, eu fico. Nono agarrou-se firmemente ao braço de Nagato, recusando-se a dar um único passo para longe. Se você não for embora, nenhum de vocês irá. Uma voz soou quando Madara pousou não muito longe deles. A pressão de sua presença os atingiu como uma onda. O vento levantou a franja carmesim de Nagato e fez os longos cabelos de Madara balançarem. 2 pares de Rinnegan irradiavam um brilho aterrorizante.
Quem é você? Nagato suprimiu o choque que crescia em seu peito. Como outra pessoa poderia ter os mesmos olhos que ele? Eu te dei esses olhos. E você nem sabe quem eu sou? Kawakaze Ataki nunca te contou? Eu sou Madara Uchiha. Um sorriso frio e irônico surgiu nos lábios de Madara. Então Kawakaze nunca contou a verdade a Nagato. Seria para evitar que ele se sentisse sobrecarregado? Como isso é possível? Você deveria estar morto. Nagato não conseguia acreditar. Ele sabia com certeza que Kawakaze havia matado Madara Uchiha. E esse Madara, ele parecia muito jovem, nada parecido com um homem de 70 anos. Não estou exatamente vivo agora. E não preciso explicar por que estou aqui, preciso. Assim que Madara terminou de falar, a expressão de Nagato mudou drasticamente. O caminho exterior, técnica do Sansara da vida celestial. Madara Uchiha queria usá-lo para uma verdadeira ressurreição. Ele é realmente Madara Uchiha? Nono olhou para o Rinnegan de Madara, mais chocado do que Nagato. Se o que esse homem disse fosse verdade, então ele pode ser ainda mais forte que Nagato. Não importa quem ele seja, ele não vai me manter aqui. Vá você, avise o sensei. Encontre um lugar seguro e espere por mim. Nagato libertou o braço de Nono. Com um único Shinra Tensei, ele a mandou voando para bem longe. Quando a força se dissipou, Nono pousou firmemente na superfície do oceano. Ela lançou um último e profundo olhar para Nagato, sussurrando baixinho, espere por mim, espere por mim. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela se virava e disparava, atravessando o mar em direção à Terra do Fogo. Ela sabia que ficar para trás só distrairia Nagato. Uma batalha desse nível estava muito além de qualquer coisa que ela pudesse interferir. No momento, sua única opção era chegar até Kawakaze e trazê-lo para cá o mais rápido possível. Se algo acontecesse com Nagato, então ela também não iria querer viver. Ela enxugou as lágrimas e continuou correndo, ficando cada vez mais longe de Nagato e Madara. Você não terá tempo para esperar por Kawakaze Ataki. Madara observou Nono desaparecer na distância, mas não fez nenhum movimento para detê-la. Ela era irrelevante para ele. Tudo o que importava era ressuscitar e recuperar seus olhos. Uma mulher assim, ele poderia matá-la quando quisesse, depois de acabar com Nagato. E quando Kawakaze Ataki chegou, o que ele poderia fazer? Capítulo 539. Deixe-me ver o quão forte você é, o chamado aluno derrotado do meu sensei. Arte ninja composta, projétil do dragão de água relâmpago. A expressão de Nagato era fria como gelo. Sem desperdiçar palavras com Madara, ele rapidamente formou selos de mão, lançando um ataque feroz. Suas mãos se moviam separadamente, formando selos numa velocidade quase rápida demais para ser vista. Em um instante, um enorme dragão se formou a partir da vasta água do mar e se enrolou no ar atrás dele. A forma do dragão era majestosa, seu corpo inteiro crepitava com raios enquanto arcos de eletricidade dançavam ao longo de suas escamas. Quando atingiu uma certa altura, o dragão rugiu de repente, com suas garras estendidas enquanto descia em direção a Madara, trazendo consigo uma onda avassaladora de poder estrondoso. A força do ataque parecia capaz de consumir tudo em seu caminho. Você não entende esses olhos, não é? Os lábios de Madara se curvaram em um sorriso de escárnio, seu tom transbordando desdém. Ele imediatamente percebeu a intenção de Nagato. Ele estava testando se o Rinnegan de Madara era real. Se fosse esse o caso, Madara não se importaria em provar um ponto. Ele pessoalmente mostraria a Nagato que o Rinnegan só poderia liberar seu verdadeiro potencial em suas mãos. Jutsu de selamento, selo de absorção. Com um ar de completa calma, Madara ergueu a mão direita. Uma barreira invisível se formou instantaneamente ao seu redor, envolvendo-o completamente. O projétil do dragão de água relâmpago caiu como uma fera furiosa, seu poder imparável. No entanto, no momento em que fez contato, o ataque desapareceu sem deixar nenhuma ondulação, absorvido sem esforço pela barreira, como se nunca tivesse existido. Satisfeito, Madara não deu um único passo. Seu olhar para Nagato era frio e indiferente, como se estivesse olhando para um cadáver que já havia perdido todos os sinais de vida. Para ele, Nagato não passava de uma imitação, um homem que empunhava o Rinnegan, mas nunca conseguiu dominá-lo de verdade. Essa luta não foi nada mais do que uma demonstração unilateral de domínio. Acho que vou ter que tentar o combate corpo a corpo. Nagato murmurou para si mesmo. A breve troca já havia confirmado que o Rinnegan de Madara possuía as mesmas habilidades que o seu. Se o ninjutsu era inútil, a única opção restante era o combate corpo a corpo. Mesmo sabendo que Madara era um guerreiro experiente, com experiência de batalha muito além da sua, não havia mais como voltar atrás. Era tudo ou nada. Com esse pensamento, Nagato dobrou os joelhos levemente e então se lançou para frente com força explosiva. Como uma flecha disparada de um arco, ele avançou direto em direção a Madara. Enquanto avançava, ele juntou as mãos, entoando um cântico baixinho enquanto manchas vermelhas se espalhavam por suas bochechas. Modo sábio ativado em um instante. Interessante. Os olhos de Madara brilharam de intriga enquanto ele observava a transformação de Nagato. A arrogância em seu comportamento desapareceu um pouco e seu foco se aguçou. Pela primeira vez, ele levou Nagato realmente a sério. Ele estava genuinamente curioso. Quanto poder o modo sábio de Nagato poderia revelar? No momento seguinte, o Rinnegan de Madara mudou, transformando-se no brilho vermelho sangue do Sharingan. Seu olhar se fixou em Nagato, inabalável, enquanto ele esperava pelo ataque. Com o modo sábio aprimorando, o poder e a percepção de Nagato atingiram novos patamares. Os dois se enfrentaram no mar turbulento, trocando golpes violentos em rápida sucessão.
A batalha continuou, com cada golpe carregando uma força imensa. Entretanto, não importava quanta força Nagato colocava em seus ataques, ele não conseguia desferir um golpe decisivo. Cada impacto enviava ondas de choque que ondulavam pela superfície do oceano, transformando as águas antes calmas em um turbilhão caótico e fervente. Ondas enormes irromperam em todas as direções, como se o mar inteiro tivesse sido consumido pela intensidade da batalha. Esse nível de força não vai dar certo. Depois de trocar dezenas de golpes, os instintos aguçados de Madara finalmente permitiram que ele identificasse a falha de Nagato. Com uma mudança repentina de movimento, ele desferiu um chute direto devastador, atingindo o abdômen de Nagato com uma precisão extremamente rápida. Estrondo. Um forte impacto ecoou quando Nagato tossiu um bocado de sangue. Seu corpo foi lançado para trás como uma pipa com a linha cortada. Ele caiu na superfície do oceano diversas vezes antes de finalmente conseguir se conter. Enquanto lutava para se levantar, ele limpou o sangue do canto da boca, apenas para perceber que Madara já havia aparecido diante dele como um fantasma. Assustado, Nagato instintivamente ativou o Uchiha Tensei. Em um instante, uma imensa força repulsiva explodiu de seu corpo, surgindo com força suficiente para empurrar tudo em seu raio. Você esqueceu, eu também posso fazer isso. A voz zombeteira de Madara ecoou nos ouvidos de Nagato. Ao mesmo tempo, uma força idêntica irrompeu do corpo de Madara, colidindo diretamente com o Uchiha Tensei de Nagato. As duas ondas de energia repulsiva se chocaram violentamente, neutralizando-se mutuamente e se espalhando em todas as direções como uma onda de choque. A força do impacto dividiu o oceano abaixo deles. Através da fenda aberta no mar, era possível ver peixes saltando de um lado para o outro numa tentativa desesperada de escapar. Caramba! Nagato praguejou interiormente, frustração e ansiedade tomando conta de sua mente. Um único momento de descuido permitiu que Madara assumisse o controle da batalha, virando a maré contra ele instantaneamente. Cerrando os dentes, Nagato sabia que a situação era terrível, mas não tinha escolha a não ser revidar. No entanto, os ataques de Madara vieram como uma tempestade imparável, rápida, implacável e devastadora. Tendo perdido a iniciativa, Nagato mal conseguia acompanhar. Em apenas algumas trocas, o chute esmagador de Madara mais uma vez o lançou pelo campo de batalha. Mesmo com o modo sábio ativado, Nagato se viu completamente em desvantagem. Ele pensou que o poder do modo sábio poderia lhe dar uma chance de virar o jogo. Mas agora, diante da força avassaladora de Madara, essa esperança parecia ridiculamente pequena. As habilidades do Rinnegan eram inúteis contra ele, Nagato nem ousou invocar o Duas Caudas. Ele não podia garantir que conseguiria manter tudo sob controle. Estava claro que o domínio de Madara sobre o Rinnegan superava em muito seu. Acho que já me diverti o suficiente. A voz fria e desdenhosa de Madara ecoou pelo vasto mar. Para ele, Nagato não passava de uma peça insignificante em um jogo sem graça. Depois de derrubá-lo 2 vezes, ele perdeu todo o interesse. Desde o início, Nagato não passou de um recipiente, um meio de cultivar o Rinnegan. Sua força ou a falta dela era irrelevante. O Rinnegan em seu corpo já havia se desenvolvido a um nível que satisfazia Madara. Com esse pensamento, seu corpo estremeceu. Como um raio negro, ele disparou em direção a Nagato mais uma vez. Desta vez, ele não tinha intenção de deixar Nagato recuperar o fôlego. Ele o destruiria completamente. Quando Nagato ficou sem poderes, Zetsu Negro assumiu o controle, forçando-o a ativar a técnica do caminho exterior. Sansara da vida celestial para trazer Madara de volta à vida para sempre. Capítulo 540. Entretanto, assim que Madara se aproximou de Nagato, uma reviravolta inesperada ocorreu. Nagato de repente levantou sua mão direita e, usando toda a sua força restante, lançou uma pequena esfera negra de chakra para o céu. Shibaku Tensei. Sua voz rugiu com uma mistura de desespero e determinação. Naquele momento, ele compreendeu completamente a lacuna intransponível entre sua força e a de Madara. Esta foi sua última aposta, uma tentativa desesperada de tudo ou nada. Mesmo que as probabilidades fossem incrivelmente pequenas, ele não tinha escolha a não ser apostar tudo neste movimento final. Assim que a esfera negra acendeu, ela liberou uma imensa força gravitacional. A atração se expandiu rapidamente, distorcendo visivelmente o ambiente. A água do mar, como se estivesse presa em uma garra invisível, desafiou a lógica e avançou em direção ao céu. À distância, a areia e pedras enormes eram atraídas pela força, convergindo rapidamente em direção ao núcleo em formação do Shibaku Tensei. A cena era surreal, uma força apocalíptica consumindo tudo ao seu redor. Até mesmo Madara, preso dentro do campo gravitacional, viu seu corpo sendo gradualmente puxado em direção ao núcleo. Os olhos de Nagato brilharam com um brilho de esperança. Essa era a sua chance. Se ele conseguisse prender Madara dentro do núcleo gravitacional do Shibaku Tensei, então talvez, só talvez, ele pudesse reverter essa batalha terrível. Talvez ele pudesse até alcançar a vitória impossível e segura. Mas antes que essa esperança passageira pudesse se concretizar, uma risada profunda e estrondosa ecoou pelo campo de batalha. A risada arrogante e estrondosa de Madara atingiu os ouvidos de Nagato como uma tempestade violenta. Um mero grão de areia, insignificante diante de mim. Você é apenas um pirralho ingênuo. Parece que você ainda não entendeu a diferença entre nós. Deixe-me mostrar a você o verdadeiro poder do Rinnegan. Sua voz carregava um domínio inabalável, como se ele estivesse prestes a liberar uma força capaz de abalar os próprios céus. O rosto de Nagato ficou pálido instantaneamente. Uma onda de inquietação tomou conta dele. Será que até mesmo o Shibaku Tensei, sua técnica de selamento mais forte,
Era impotente contra Madara? Assim como o medo apertou seu coração, um gigante azul colossal e imponente de repente se materializou diante de seus olhos, seu tamanho fazendo até mesmo as montanhas ao redor parecerem pequenas miniaturas. Todo seu corpo estava envolto em uma armadura radiante, exalando uma aura de poder divino. Em suas costas, um par de asas enormes se abria e em suas mãos, duas espadas brilhantes irradiavam um frio mortal. Com um único balanço de suas asas, o gigante facilmente destruiu as pedras que atraíam o núcleo do Shibaku Tensei, cortando-as como se fossem papel. A visão era totalmente avassaladora. No topo da cabeça do gigante estava Madara, inabalável, inabalável. Ele havia manifestado completamente seu Susanoo de corpo completo. Ele não apenas não demonstrou intenção de resistir à atração de Shibaku Tensei, ele abraçou isso. Com um poderoso bater de asas, ele se impulsionou em direção à esfera que se formava, acelerando direto para o núcleo da técnica de Nagato. A enorme lâmina nas mãos de Susanoo foi erguida bem alto, e então, com força devastadora, ele desceu. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora destruiu os céus. Uma onda de choque cataclísmica irrompeu do impacto, expandindo-se como um tsunami incontrolável. A força da explosão ameaçou apagar tudo em seu rastro. Sob o poder esmagador do ataque de Madara, o outrora indestrutível Shibaku Tensei desmoronou. O núcleo maciço se desintegrou em inúmeros fragmentos, caindo como uma chuva de meteoros. Cada pedra que caía atingia a superfície do oceano com força explosiva, enviando ondas colossais em todas as direções. O campo de batalha havia se transformado em um cenário de pura devastação, como o próprio fim do mundo. Como isso é possível? Os olhos de Nagato se arregalaram em choque enquanto ele olhava para a visão inacreditável diante dele. Nunca em sua imaginação mais louca ele imaginou que alguém poderia destruir o Shibaku Tensei sem esforço. Um humano poderia realmente ter um poder tão avassalador? Tengai Shinsei. No entanto, mesmo depois de reduzir o Shibaku Tensei a escombros, Madara não mostrou sinais de que iria parar. Ele e seu Susanoo formaram simultaneamente 3 selos de mão distintos, executando a sequência com precisão praticada. Num instante o céu escureceu, como se estivesse coberto por uma sombra espessa e opressiva. Então, uma forma enorme surgiu sobre o mar, lançando uma escuridão abrangente sobre o campo de batalha. Um meteoro colossal, como o próprio prenúncio da morte, caiu dos céus com força suficiente para aniquilar tudo em seu caminho. Caiu diretamente na posição de Nagato. Você vê agora? Essa é a diferença entre nós. Pare de lutar, é inútil. A voz de Madara ecoou sob o céu escuro, carregando o mesmo tom condescendente e zombeteiro. Ao ver o desespero no rosto de Nagato, um sorriso satisfeito surgiu nos cantos de seus lábios. Em sua mente estava claro, somente em suas mãos o verdadeiro poder do Rinnegan poderia ser plenamente realizado. Nagato ficou paralisado, seu olhar fixo no meteoro que descia, o que parecia a própria morte caindo sobre ele. O desespero o engolfou completamente. Só de observar isso ele não conseguiu reunir nenhuma vontade de resistir. Estrondo. O meteoro atingiu o oceano com uma explosão devastadora. A força do impacto não foi menos devastadora do que um tsunami catastrófico. A superfície do oceano cedeu para dentro, formando uma enorme cratera, como se o próprio mar tivesse sido violentamente rasgado. Então, como uma reação em cadeia, a água irrompeu, enviando ondas enormes em todas as direções, bloqueando o céu. Momentos depois, o oceano retaliou suas ondas furiosas quebrando de volta com ainda mais violência. Onda após onda crescia, espalhando-se descontroladamente em um ataque implacável. Quando o meteoro foi engolido pelo mar, a figura de Nagato desapareceu junto com ele. Ao comando de Madara, Setsu Negro emergiu de seu corpo e mergulhou na água. Momentos depois, ele ressurgiu, agora fundido com o corpo sem vida de Nagato. Nagato foi completamente coberto por Zetsu Negro e sua aparência original foi apagada. Seus ossos foram esmagados além da conta, e seus órgãos internos sofreram um trauma imenso. Mesmo sob o controle do Zetsu Negro, ele não conseguia mais ficar de pé. Tudo o que ele podia fazer era ficar imóvel na superfície do oceano. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.